vamos lá. A parábola do semeador nos apresenta algo muito importante. Ela está em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E o Senhor faz uma abordagem em cada uma, nessa finalização, que nós vamos pegar apenas esse trecho, e investir um pouco aqui de tempo, e eu quero muito que você preste atenção, não perca nada. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Se eu pego na Almeida falar compreende, então, ouve, vamos repetir, ouve e a compreende, e a entende. Então tá, ó. E dá uma colheita de 100, 60 e 30. Você vê aqui uma regressão? Vê. Você vê? 100, 60 e 30. Está regredindo, não é? Por quê? Porque não é suficiente. Mas nós vamos falar mais para o final. Outras pessoas são como, vamos para Marcos. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na, recebem-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Está vendo que mudou, agora está progressiva? Está crescendo? Então, a pessoa ouve e aceita. Ouve e recebe. Depende da tradução. Aceita, recebe, a mesma coisa. Em Lucas, mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm, ou na Almeida, conservam, e dão fruto com perseverança. Então, conservam num coração honesto e bom, que dão fruto com perseverança. Então, ouvem a palavra e a retêm. Ouvem a palavra e a conservam. Então, nós temos aqui 3 dinâmicas da fé. Vamos repetir? Ouvir e compreender. Ouvir e receber. E ouvir e conservar a palavra. Ok. Em Mateus, Marcos e Lucas, então, nós vamos achar essa parábola que mostra os 3 tipos de solo. Esse é o bom solo, aquele que a semente frutifica abundantemente. Então, vamos trabalhar esse detalhe dessa parábola, que é a semente que caiu em boa terra. Em cada evangelho, como eu disse, temos um enfoque diferente sobre essa semente que caiu em boa terra. E se nós seguirmos essa linha que Jesus nos apresentou, certamente nós vamos vencer em absolutamente tudo, nós vamos andar em vitória. De novo, Marcos apresenta como ouvir e compreender. Mateus. Marcos, ouvir e receber. E Lucas, ouvir e conservar. O apóstolo João diz assim: essa é a vitória que vence o mundo. Que vitória? A nossa fé. Então, a fé é a vitória que vence o mundo. A fé é o quê? Por isso é que nós temos que viver por fé. Se você quer andar com Deus, só tem um modo. Não tem outra forma.
é andando com Deus. Agora, entenda que a fé, ela é relacional, ela vem do seu relacionamento devocional com a palavra de Deus. Por quê? Vem do ouvir, e do ouvir a palavra. Agora, a palavra de Deus é uma pessoa. Quem é a palavra de Deus? Isso aí. Como a Bíblia nos diz no Evangelho de João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o aspecto básico da fé ensinado por Jesus é desenvolver a audição espiritual. O que o Senhor trabalha para desenvolver? O que Jesus quer desenvolver em nós? Um bom relacionamento depende de ouvir mais e falar menos. Não é assim? Portanto, o trabalho inicial da fé é ouvir. A fé é um dom. E é o resultado de quando Deus fala com a gente. E quando Deus fala conosco, Ele está nos colocando na posição de criar em união, de co-criadores com Ele. Nós vamos criar junto com Ele, em conjunto com Ele. Porque Ele não vai fazer sozinho. Tem a parte que é dele, tem a parte que eu vou ter que fazer. Eu tenho que crer, eu recebi a palavra, eu recebi uma direção, e agora eu tenho que ir lá e fazer a minha parte, dar meus passos de fé, me mover em fé. Primeiro ponto da parábola do semeador, ouvir e compreender, que a gente encontra em Mateus. A compreensão específica e pessoal da vontade de Deus é a base para uma vida bem-sucedida. Então, o que Paulo falou aos Efésios? Portanto, não sejam insensatos ou tolos, mas procurem. Quem é que procura? Nós. Compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, isso não vai vir do nada. Eu preciso ter esse interesse na minha vida de procurar. Compreender. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? Então, ouvir e compreender a orientação de Deus precisa ser o ponto de partida para qualquer empreendimento, projeto, qualquer coisa que você for fazer. Você tem que ouvir e compreender. Você tem que ter a revelação daquilo dentro de você. Nós precisamos investir em decisões que nós temos a plena convicção de terem nascidas no coração de Deus. Elas precisam ter, eu tenho que ter convicção. Isso nasceu no coração de Deus. Se eu não tenho, e o Espírito de Deus não nos deixa enganados. Se eu não paro para prestar atenção, eu posso pegar um negócio que eu quero, mas não o que Deus quer para mim. Então, eu tenho que ouvir e compreender. E chegar nesse nível, eu tenho que buscar compreender qual a vontade de Deus para a minha vida, para eu não me colocar no lugar errado, em situações que vão tirar de mim. Vão alterar a minha vida.
O que é nascido, eu falei isso esses dias, vou repetir, o que é nascido de Deus, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas o que é nascido na carne é carne, nunca vai virar Espírito. O que você fizer na carne, você tem que saber que isso não vira Espírito. Não, isso não vai. Agora Deus vai abraçar isso como, tudo bem, você errou, mas eu vou pegar. Não. Você vai ter que, ou vai ter que se arrepender, obviamente, vai ter que deixar isso, vai ter que soltar. Ou talvez você vai ter sempre uma situação ali que você vai olhar até como um memorial do que você não deveria ter feito. Isso a gente precisa entender porque a Sara se precipitou e quis um Ismael. E aí ela teve que conviver ali por muitos anos com ele. Antes dele ser mandado embora, foram anos e anos. Ou seja, para depois você vai ter que lidar com aquilo, quando isso às vezes não é para a vida, né? E vira aquele memorial para eu não me esquecer quando eu estiver num momento de emotividade, ter um impulso emocional. Não, não faz. Então, revelação é igual a entrega. 100% de entrega, 100% de revelação e entendimento. A revelação vem da entrega. É outra questão. Às vezes a pessoa ela diz, eu quero a revelação de Deus, mas ela não entrega. Porque a Bíblia não diz que os segredos do Senhor são para os que o temem? Hã? Você conta seus segredos para quem? Para qualquer pessoa? Você não tem uma pessoa que você tem um relacionamento, que você tem uma intimidade, que você confia nela para você contar? Então, o segredo do Senhor é para os que o temem. E uma pessoa que teme a Deus, nós aprendemos hoje bastante, ela mostra sabedoria. E essa pessoa, ela recebe de Deus. Ela tem essa compreensão, ela tem essa revelação. Nenhuma entrega, nenhuma revelação. Então, quando eu ouço alguém que dá o que sobra para Deus, dizendo, mas Deus não fala comigo. Fala, Ele fala. Mas eu queria saber mais isso, eu queria... Então, mas aí é isso, você tem que se aprofundar. O maior segredo para desenvolver a audição espiritual é pelo quebrantamento, pela nossa entrega, sendo um sacrifício vivo. Eu me ofereço, como está em Romanos 12, em sacrifício vivo. Eu decido ir para o altar e sacrificar minha vida no altar. Tudo começa com relacionamento, com ouvir. Ouvir e compreender. A compreensão nos liberta, nos forma, somos transformados pela renovação da nossa mente. Quando você compreende, você dá lugar a isso. Por exemplo, nós precisamos de uma compreensão específica da nossa identidade ministerial, por exemplo. O que Deus, cada um é um membro no corpo de Cristo.
Então, o que um está fazendo, às vezes, não é para o outro não tem aquele dom, não tem aquele talento, não tem aquela expressão, não tem aquela graça, porque não é para ele. Não é para ele. E a gente, em cada ministério, você vai ter que ir ganhando maturidade. Por exemplo, o ministério profético, ele é mais agressivo. Ele é bem agressivo, na verdade. E se você não vai se... a cada dia amadurecendo e ganhando... na maturidade, você vai se tornando uma pessoa mais amorosa, e não é sentimento, entendeu? É o amor do mandamento. Então, a sua compaixão cresce. Mas quando você tem um chamado profético e você ainda tem muita imaturidade, você não está desenvolvido no amor, é pelo de ovelha voando para todo lado, né? Então, assim, é igual uma pessoa que é evangelista, por exemplo. O evangelista, ele tende a ser mais raso. Então, a palavra dele, ela é mais superficial. E se ele não crescer nisso, não se aprofundar, e ele for ele é o pastor da igreja, mas ele foi chamado para ser um evangelista, ele não desenvolve, não cresce, a igreja acaba virando uma rodoviária, né? Porque não tem pasto. Então a pessoa passa, mas vai embora, ela precisa de pasto. Mas ele até ganha. O rio dele é extenso, mas ele é raso. Ele não é profundo. E ele não consegue aprofundar. E é crescendo na palavra que você vai fazendo os ajustes, dia após dia. Porque, ainda que você tenha um chamado para atuar mais numa área, você, por amor a esse povo, você vai desenvolver. Você vai buscar de Deus essa graça. Então, eu preciso compreender, ter a compreensão específica da nossa, você precisa, todos nós, a cada dia, né, da nossa identidade ministerial, não é o que você vai fazer ministerialmente, mas quem você é ministerialmente, qual é o seu chamado. Quem você é ministerialmente. Nós temos que mudar essa visão. O que eu vou fazer, mas quem eu sou, que eu percebo que o Senhor me chamou e que eu tenho graça para estar lá. Nós precisamos de uma compreensão da brecha da geração. Daquela necessidade específica que nós temos de suprir a nossa geração. Qual é a necessidade da nossa geração? Que é o que o Senhor vem falando muito sobre discernir o espírito do tempo. Eu falei um pouco hoje sobre chave, os 3 Cs, né? Ciclo, círculo, circuito, o que isso significa.
nós precisamos saber qual é a brecha. Eu não posso ficar parada no tempo. Eu tenho que atuar de acordo com a brecha desse momento. Lembra que Deus procurou uma brecha para evitar alguém que se colocasse na brecha, para evitar o exílio? E não tinha ninguém. Então, assim, qual é a necessidade desse momento? Eu não posso olhar para o meu umbigo. Eu preciso atuar onde Deus está me chamando. Eu preciso dar uma resposta. Nós precisamos compreender também o momento profético em que nós estamos vivendo. Para onde Deus está nos mandando? Bom, nós temos o livro de Josué mostrando para nós o que é que ele está falando. E aí a pergunta, eu estou me alinhando, eu estou em conformidade com esse momento profético? Ou estou achando que tudo vai acontecer do nada? Eu vou ler esse versículo para você vai ver. Então, eu preciso compreender o momento profético que nós estamos vivendo e também o modo, a postura, a estratégia, como a Bíblia vai falar aqui, ó. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O coração do sábio, e o princípio da sabedoria é isso. Então, eu guardo, por temer a Deus, eu guardo o mandamento, então não vou experimentar o mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Você vê aqui, ó, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Então, você observa aqui, ó. O tempo vem primeiro e o modo vem depois. Eu preciso saber qual é o tempo que eu estou, a hora em que eu estou, qual é o momento que eu estou vivendo na história. E agora, então, o modo que eu vou agir. Tempo, depois o modo. Tempo, o modo. Qual é o meu momento, o tempo da minha vida? É um tempo, aí vamos abrir, ó, para muita coisa. Isso aí dá assunto. Mas, por exemplo, se eu sou uma mãe que estou criando crianças pequenas, essas crianças precisam muito de mim agora. Qual é o meu tempo? Se eu fiz muitas dívidas e eu tenho que pagar essas dívidas, qual é o meu tempo? Às vezes tem alguém que já viveu, está no outro tempo, já pagou dívidas, está agora, ele está desfrutando, ele está viajando, ele está comprando, ele está vivendo outra coisa, mas é o tempo dele. Eu estou no meu tempo, então, agora, pagar dívida, arrumar a vida, limpar o nome e tal. E agora, então, vou buscar de Deus a estratégia, o modo para poder me alinhar com esse tempo. Aí, o tempo que eu estou vendo, o espírito do tempo. Nós vivemos uma guerra terrível cultural, com ideologias nefastas, onde nós vemos o espírito demoníaco atuando e atacando, assim, de uma forma muito agressiva as famílias, as crianças começam a ouvir vozes, coisas começam a surgir na mente delas do nada. Então, há uma busca uma luta grande para destruir radicalmente com os costumes, com os princípios de Deus, para destruir com tudo que Deus, historicamente, o Senhor... mandamentos, ensinos milenares, eles querem destruir. Então, assim,
eu não posso simplesmente ficar no mesmo lugar que eu sempre fiquei. Eu preciso ter uma reação muito mais forte, eu preciso acompanhar muito mais de perto os meus filhos, eu preciso investir muito mais energia e orações nessa família. Eu preciso discernir o tempo e o modo. Então tá, é tal tempo que eu estou vivendo, olha o tempo. Então, para esse tempo, eu tenho um modo certo para agir. Se eu agir do mesmo jeito que eu sempre agi, estando num tempo diferente, vai dar certo? Não vai. Não vai. Então, isso é preocupante quando eu vejo os crentes meio que alienados, vivendo a vida como se assim, não tem uma guerra aí, tem uma guerra violenta. O espírito do tempo exige de nós uma postura mais forte, mais determinada. Porque o que nós vemos é uma luta para tirar radicalmente Deus da nossa vida, de tudo, dos nossos filhos, para destruir mesmo com a família, para destruir com a fé, para as pessoas não terem identidade, elas não sabem quem elas são, nem o gênero delas. E um pouco que eu falei na parte da manhã, que quando você vê as orações de Neemias e Daniel, você vê eles se arrependendo, você não vê eles dizendo, nossa, olha o que Nabucodonosor fez com a gente, olha o que aconteceu com a gente, você não vê eles culpando. Você vê eles dizendo claramente, Senhor, nos perdoa, porque nós temos falhado, nós pecamos. Então, a tendência do ser humano é arrumar um culpado. Mas o culpado do que nós estamos vivendo, inclusive na nossa nação, neste momento, é o pecado. O único culpado é o pecado. E o povo, ao invés de dobrar os joelhos e dizer, Senhor, nós temos pecado. E nós nos arrependemos. Nós temos pecado. Toda a destruição, tudo que você já viu por aí, foi o pecado, porque Deus não falha. Ele prometeu que cuidaria do seu povo. O que a Bíblia fala? Que o Senhor, ele ainda falou isso para Israel, que ele colocaria o nome dele em Israel. E colocou Israel campeão com Deus. E quando você se afasta de Deus, você peca contra Deus, o que você está fazendo? Você está envergonhando o nome de Deus. Porque Deus não vai poder livrar uma pessoa, ainda que ela leve o nome dele. Ele não vai poder livrá-la se ela não está vivendo alinhada com ele. Então, muitas pessoas estão reclamando dos seus resultados, mas olha onde os seus caminhos os levaram. Não ouviram, não compreenderam, não receberam, não deram frutos com perseverança.
Então, isso me preocupa quando eu vejo a igreja ainda não entendendo qual é o principal papel dela. O papel da igreja é ser um muro. Mas quando a igreja vai fazendo concessões e ela não ocupa o lugar dela, o mal ocupa. Não tem vácuo no mundo espiritual. Então você vai ver Neemias orar assim, Daniel orar assim, você vai ver os dois orando e se arrependendo. Leia as orações deles. Ninguém culpou Nabucodonosor ou qualquer outro líder, eles culparam quem? O pecado. Porque o que Paulo fala? Nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra as potestades. Então, quando a igreja vive relaxada, não se preocupa, não teme, tem tantos divórcios dentro da igreja, as pessoas estão se divorciando tanto quanto lá fora. Os filhos, elas estão criando ao modo do mundo, com base em telas, não investem na criação, não estão ali ensinando, depositando a palavra. Elas estão, muitos não generalizando, estão criando os filhos do mesmo jeito que todo mundo cria. Aí perguntam, por que está essa devassa? Tantas coisas acontecendo. Aí nós queremos arrumar, é o fulano e tal. Escutem, todo o tempo, o diabo usou alguém. Mas olha aí, me conta a história. Os inimigos do povo de Deus prevaleceram? Estão vivos aí? Onde é que estão? O mal se sustentou? Não, ué. Não. E a minha pergunta é, será que a igreja está entendendo? Será que você, como igreja, está entendendo qual o seu papel, o seu lugar, o tempo e o modo? Operando Deus, ninguém pode impedir. Se Deus não agir, e como que Ele vai agir? Com uma igreja sincera, uma igreja de verdade. Uma igreja que acredita, que teme. Então, onde eu vejo as pessoas reclamando de um monte de coisas, então, mas... Para começar, muitos crentes abriram as portas para o mal. Muitos crentes apoiaram, são coniventes e já estão com as mãos cheias de sangue. Eu não fiz isso. Eu ensinei a igreja a não fazer isso. Muita gente continua do mesmo jeito, vai para lá, vem para cá, não entendeu. Tem um caminho. É buscar Deus. Mas não é buscar Deus, é se comprometer com Deus, não é? Eu apareço num tempo de propósito, eu preciso me jogar em Deus, é viver uma vida para Deus. Eu tenho que ser crente em Jesus Cristo de verdade. Eu tenho que ser um cristão, um pequeno Cristo, que vive como a palavra me manda viver. Eu tenho que abraçar o Senhor de verdade na minha vida. Ele precisa se tornar a prioridade da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu ministério. Porque se o meu ministério for mais importante que Deus, Deus vem em primeiro lugar.
E eu me pergunto se alguns entendem realmente o que significa ter Deus como a prioridade da vida. Mas essa parábola ensina. Então, o tempo e o modo. A estratégia vem após você discernir o tempo, o momento em que está vivendo. São compreensões fundamentais. Então, aqui nós entendemos o porquê de tantos esforços e investimentos simplesmente resultarem em nada. Por quê? Porque a pessoa não sabe qual o tempo, consequentemente não sabe qual o modo. A pessoa não se preocupa em ouvir e buscar compreender. Muitos praticam a insensatez de não compreender a vontade de Deus. E eu preciso busquem compreender, procurem compreender qual a vontade de Deus. Sem esse alicerce, nós edificamos a casa na areia. Tempo e modo, ouvir e compreender. Ouvir e compreender, tempo e modo. O que eu falei? Precisamos lançar as redes sobre a palavra de Deus. Assim nós vamos ter uma pesca maravilhosa. Pedro falou o quê? Pedro falou sobre a tua palavra. Ele lançou as redes sobre a tua palavra. Ele lançou as redes sobre a palavra de Deus. O Pedro não lançou as redes do nada. Ele teve uma palavra. Foi sobre a palavra, sobre a tua palavra. Eu pesquei a noite inteira, eu estou cansado, mas porque o Senhor está falando, então sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu lanço a rede sobre a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu não lanço a rede porque eu tive um sentimento que alguém falou algo para mim. Eu tenho que ter uma palavra de Deus. Então, por que tem gente que não tem resultado, não tem crescimento? Porque ele não faz sobre a palavra. Vamos entender um pouquinho sobre o ministério do profeta Daniel. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Na Almeida fala, eu, Daniel, entendi. Eu, Daniel, entendi. Por onde que ele entendeu? Pela palavra, pelas Escrituras. O que ele entendeu? Ele entendeu que o tempo do exílio tinha acabado. Ele entendeu que já ele estava num outro tempo, então tinha um outro modo. E ele foi um grande influenciador para mostrar isso a Ciro. E lembra que Ciro, então, não só libertou, como financiou o retorno? Mas, ele teve que buscar nas Escrituras e entender. Então, ele foi para as Escrituras para entender, compreender. Quando ele compreendeu o tempo, ele então agora teve o discernimento do modo, obviamente. No capítulo seguinte vem a resposta de Deus. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, em aplicar, desde o primeiro dia, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te, ele buscou
a Deus. Ele compreendeu, ele buscou compreender, ele se humilhou. E ele fez descobertas importantíssimas. O que aconteceu aqui? Daniel simplesmente mudou o rumo da história humana. Quando ele compreendeu, entendeu pelas Escrituras, quem é que vai nos nortear? As Escrituras, que já era tempo de acabar o cativeiro, as assolações de Jerusalém. Quando ele viu isso, quando ele compreendeu, ele imediatamente se moveu conforme aquele tempo. E ele teve favor, obviamente, todo mundo. O segundo ponto agora, vamos para a parte de Marcos que Jesus falou, que é ouvir e receber. Fé é concordar com a palavra de Deus, discordando das mentiras do diabo. Essa é uma definição simples de fé. Não é novo para você. É simples, porém muito importante. Fé é você agir à altura do que Deus falou. Fé é você agir especificamente com você. Que ele veio, você recebeu a palavra. Agora você ouviu e compreendeu, agora você tem que receber o que Deus está falando. Então é preciso receber. Na parábola do grão de mostarda, mostra que a questão não é o tamanho da fé, mas o fato dela ser exercitada. Então, às vezes a pessoa fala, minha fé é pequena, exercita a fé que você tem. Quando você exercita a fé, ela cresce. A questão é você receber, exercitar a fé. Quando você recebe, você exercita. É quando você exercita. A fé é a principal obra que Deus espera de nós. É a única maneira de agradar a Ele. Deus ouve a oração porque Ele não está surdo, mas Ele responde fé. Ele vai responder a fé. Então a pessoa está falando, mas eu estou orando. Então Ele está ouvindo, mas cadê a fé? Se uma oração não mexe nem com você, como é que vai mexer com Deus? A partir do momento que compreendemos a palavra de Deus, nós precisamos receber, ou seja, passar a agir, orar de acordo com a revelação recebida. Porque se eu compreendi, eu recebi uma revelação, não é? A revelação é uma explosão dentro da gente, eu vi. Agora eu tenho que receber, e isso que significa agir de acordo com essa revelação recebida. Abraão, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Deus pediu Isaque, que era a garantia da promessa. E ele creu e obedeceu a Deus, crendo que das cinzas Deus iria ressuscitar o Isaque. Veja o exemplo de Pedro. Pedro saiu do barco do nada. Pedro não andou sobre as águas, andou sobre uma palavra. Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ao teu encontro. O que é que Jesus falou? O que é que Jesus falou? Então ele não andou sobre as águas. Ele andou sobre uma palavra. Porque ele só teve ideia dele, foi ideia dele, mas ele teve uma palavra. Venha. E ele acreditou. E ele foi. E quantas pessoas que tiveram já uma palavra de Deus e não foram? Porque a questão não é sair do barco. É andar sobre a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Deus, de Jesus. Veja o exemplo do centurião. Enquanto os religiosos estavam pedindo um sinal, o que esse homem pediu? Uma palavra. Ele pediu uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Tem gente até hoje pedindo um sinal. E tem gente pedindo uma palavra. Basta uma palavra. E o meu servo ficará curado. Esse homem não pediu um sinal, ele pediu uma palavra. Jesus disse que não achou tamanha fé em todo Israel. Ouvir e receber. Ouvir e receber. Primeiro eu preciso ouvir e compreender. Tem que entrar de forma revelada. E então eu tenho que ouvir e receber, eu tenho que agir conforme. E o terceiro ponto é ouvir e conservar, é a prova do tempo. Quanto tempo eu conservo o que eu recebi? Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, o quê? Vocês precisam de modo quando recebam o que ele prometeu. Quando Deus nos dá uma promessa, Ele está nos encorajando a passar por um processo que nós não estaríamos dispostos ou animados a passar se não fosse pela promessa. A questão maior não é o valor em si do objeto da promessa, mas a transformação que o Espírito Santo está realizando em nós nesse processo. Eu tinha um filho doente, fui buscar pelo Senhor. Ele momentaneamente não curou o meu filho, mas me restaurou, me curou. E ele foi trabalhando na minha vida até que eu dei a prova perseverando e ele me deu a resposta que eu queria. E nesse processo ele estava me mudando, que é o objetivo dele. Mais do que cumprir com algo, ele quer transformar a minha vida. Ele quer mudar o meu caráter. Ele me quer alinhada com Ele, vivendo como uma pessoa salva. Assim, nós crescemos em confiança, desenvolvemos caráter, credibilidade, ou seja, nós mudamos. A influência em liderança sempre vem de uma história, e isso não é imediato. Às vezes a pessoa, ela quer ter um peso, ela quer ter uma influência, mas ela não construiu aquilo. Eu preciso construir. Então, uma história de integridade, de superação, de resiliência, de sofrimento, talento, coragem, abnegação. Tem gente que ele diz que quer construir uma história, mas cadê a integridade? Está inteiro em Deus. Cadê a superação? Cadê a resiliência? Cadê a perseverança na coisa certa? Cadê?
Cadê o sofrer por aquilo? Porque se eu quero construir uma história bem-sucedida, vai ter sofrimento, vai ter dor. Tem que ter coragem. A perseverança, queridos, é a chave para construirmos uma história. Porque enquanto alguns já desistiram, quem está disposto a deixar um legado, a construir uma grande história, ele está lá. Ele está resistindo. Ele está fazendo o que muitas vezes ninguém mais está fazendo, ou muito poucos. E a pergunta é, que tipo de história e testemunho você tem construído? Influência em liderança sempre se baseia numa história de alguém cheia de significado. Uma história de como aquela pessoa lidou com as dores, dificuldades, críticas, como ela perseverou e foi até o fim sem desistir. Veja o exemplo de Davi. Ele foi ungido por Samuel, recebeu a palavra que seria rei, mas continuou pastoreando no deserto, anonimamente. Ele matou o leão, ele matou o urso para defender o rebanho. E mais tarde ele enfrentou o violento e considerado invencível Golias. Depois ele continuou sendo perseguido por Saul, uma liderança doente, por muitos anos sem se rebelar. Teve oportunidade de matá-lo 2 vezes, se livrar daquilo, e não fez por temor a Deus, por entender o tempo que ele estava vivendo e o modo. Gente, esse negócio de você entender o tempo e o modo é tão importante que quando Davi cometeu aquele erro brutal, e agora vem a rebelião do Absalão, e ele está saindo de Jerusalém, e vem Simei jogando pedras e amaldiçoando ele, e o soldado que cuidava da guarda dele falou, vou cortar a cabeça desse sujeito, e Davi fala, não, é o Senhor que tem permitido isso. Você sabe que quando eu leio uma palavra dessa, eu penso assim, não é Davi, né? É um cara incrível. Ele não enxergou o Simei, ele enxergou ser um instrumento que deu lugar àquilo, e Deus permitiu para ele receber, era o que ele havia plantado. Era o momento que ele estava vivendo. Ele plantou para chegar naquela situação. Ou seja, aquilo não estava acontecendo do nada. Escolhas foram feitas. Situações, ele ignorou os sinais, todos os sinais. A Bíblia fala que ele sabia quem era Betseba, ele sabia quem era o marido dela, quem era a família dela, inclusive que ela estava se lavando, se purificando pós o seu período menstrual, que significava que ela estava no período fértil. Então, assim, ele viu o tempo, ele sabia, ele ignorou o tempo, ele ignorou os sinais, ele ignorou as informações, ele ignorou tudo. A gente ama Davi, nós não temos problema nenhum de bater no Saul, mas no Davi a gente às vezes quer ser mais ameno. Mas essa é a verdade. Então, por a gente gostar, a gente sempre quer aliviar para o Davi, mas a verdade é que Deus não aliviou para Davi. Não aliviou. O que ele plantou, ele colheu. Então, quando você ignora tudo, significa que ele não estava atento,
Ele não ouviu, ele não prestou atenção naquele momento. Ele estava na carne. Então, mas ele pagou o preço. E ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele conservou a palavra, porque nunca, quando a gente fala que Davi os pecados dele não foram do coração, é porque nunca Davi cometeu o mesmo erro 2 vezes. Nunca teve uma segunda Betseba na vida dele. Bom, voltando então do Davi, passando por aquele processo, com Saul, ele conservou a palavra, perseverou com paciência e chegou a vivê-la. A nossa liderança, o nosso sucesso, começa na nossa história. Deus só pode construir a pessoa e o líder que seremos através da história que nós estamos escrevendo com nossas escolhas e decisões no dia a dia. Vamos repetir? Deus só pode construir a pessoa e o líder que seremos através da história que nós estamos escrevendo com nossas escolhas e decisões no dia a dia. Veja também o exemplo de José. Ele teve sonhos aparentemente absurdos, que o mundo se curvaria diante dele, e ele teve uma visão, que aqui significa uma palavra de Deus, mas ele só alcançou o propósito da sua vida muitos anos depois. E o que ele fez? Desistiu? Não. Foram muitas injustiças, dores, mas ele não desistiu. Pelo contrário, ele perseverou. E qual foi o resultado? Foi altamente honrado e promovido. Sabe, nós não podemos nos escandalizar com as injustiças. Não se escandalize com as injustiças. E nunca perca a sua confiança no caráter de Deus. Porque Ele é imutável, fiel, nunca desampara e nunca perde o controle. José foi muito injustiçado, mas olha o final dele, por não ter desistido. Fé é você não perder a confiança no caráter de Deus. Mesmo quando tudo parece sem saída e injusto, que foi o que José fez. Ele não perdeu a confiança no caráter de Deus. Deus está construindo uma história para forjar a pessoa e o sucesso que quer nos dar. No final, José acabou sendo o único que tinha solução para a crise econômica mundial da sua época. Ele liderou o mundo na maior crise, porque ele tinha uma história de perseverança. Ele chegou naquele lugar, mas ele caiu ali de paraquedas. Meu Deus, ele passou pelo poço, ele passou pela casa do Potifar, ele foi caluniado, ele foi para a prisão, ele ficou anos naquela prisão. Veja também a história de Moisés, a liderança de Moisés. Começou após 40 anos no deserto, várias frustrações, após várias frustrações. Frustrações com a família, com a realeza, com ele mesmo, com o povo, com ele mesmo após cometer assassinato. Moisés precisou desistir de suas ambições para estar pronto para elas. E quando você pensa que não está pronto, é quando você está pronto. Está mais pronto do que pensa. Porque quando você pensa que não está pronto, é porque agora você está num nível de dependência de Deus, que se Deus não vier
Não tem como acontecer. Você já se esvaziou, você já está livre daquilo. Agora você só depende de Deus. Moisés se tornou o arquiteto da nação de Israel, o maior legislador da história humana. Veja o exemplo de Gideão. Ele provou a palavra de Deus colocando a lã para molhar, colocando a lã para secar. Depois, a palavra do Senhor o provou, reduzindo o exército. Lembra, tem muita gente, diminua. E ele foi ficando com a palavra, foi ficando com a palavra. Ele conservou a palavra. E na sua perseverança, ele trouxe à luz uma vitória sobrenatural para a nação de Israel. Então, queridos, nós precisamos basicamente de duas atitudes para alcançar aqui, de acordo com Jesus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, alcançar as promessas de Deus, fé e perseverança. O que eu disse? Quando falamos de perseverança, estamos nos referindo ao fato de que seremos fortemente testados e transformados pelas palavras que ouvimos e recebemos. A palavra vai vir e você vai ser testado. E quando você passa no teste obedecendo, passa no teste perseverando, passa no teste resistindo, é quando você chega lá. O grande fator da prova aqui é o tempo. O tempo, quanto você vai conservar essa palavra? Esperando, eu tenho uma palavra de Deus, eu continuo confiando. Tem gente que em pouco tempo ele já desistiu. Ele já recuou, ele já desistiu. O imediatismo é um dos maiores inimigos das promessas de Deus. E é a atitude dos fracos. A perseverança, como eu li para você, ela exige um coração honesto e bom. Quanto mais perseveramos, mais nosso coração se torna assim. Quanto mais você persevera, mais seu coração se torna assim. Honesto e bom, de acordo com o que nós lemos. Jesus falou. Falta de perseverança acusa um coração fraco e desonesto. Uma pessoa que não persevera na palavra, ela é fraca. E ela não é honesta, ela não é fiel a Deus. Perseverança gera caráter, e caráter gera perseverança. O que eu disse? Essa é a dinâmica que nunca falha em alcançar as promessas de Deus. A frutificação se torna multiplicativa e contínua. É isso que Jesus estava dizendo, se você perseverar na palavra, você dará fruto com perseverança. Se você perseverar na palavra, você dará fruto com perseverança. Quando nós ouvimos e compreendemos a palavra, nós produzimos 100, 60, 30 por 1. Então, vemos aqui o quê? Uma regressão na produtividade. A pessoa pode até ter começado bem, produziu muito, mas vai cair, que é o que a gente vê. O sujeito até começa bem, mas ele não consegue manter, porque não é o suficiente. É onde ele começa a descer.
E a pessoa não entende, mas por que eu estava lá e começou a descer? Porque não é suficiente, quer dizer que apenas ouvir e compreender não é suficiente para uma produtividade crescente e contínua. Ou seja, não podemos parar nesse primeiro passo. Ao ouvir e receber a palavra, que é o que Marcos fala, em Marcos o Jesus falou, nós produzimos a 30, 60 e 100 por 1, o que fala de uma produtividade progressiva, ela cresce, que é o que todo mundo deseja, crescer continuamente. Que adianta eu até dar um salto, produzir muito e agora começo a produzir menos? A regredir, a retroceder. Mas quando eu ultrapasso o primeiro passo, ouvir e compreender, ouvir e receber, eu estou agindo conforme essa palavra está me ensinando. Eu vou ter essa produtividade progressiva. O que quer dizer? É importante ressaltar uma matemática simples aqui, ó. 30 por 1 representa exatamente 3.000%. 60 por 1, 6.000%. 100 por 1, 10.000%. Ou seja, Deus é um Deus de abundância. O seu reino é um reino de favor. Em tudo na vida. Eu vou crescer em fé, à medida que eu vou crescendo na fé, com base na palavra, tudo na minha vida, entendimento, conhecimento, sabedoria, a paz na minha casa, minha vida financeira, tudo. A minha produtividade, como eu vou viver, eu vou produzir, a saúde, a energia. E quando nós ouvimos e conservamos a palavra, o que Jesus falou em Lucas, fala, nós produzimos de acordo com uma matemática espiritual infinita, que é o terceiro passo. Ou seja, com perseverança, o crescimento não cessa, é infinito. Você está crescendo em Deus, então sua vida está crescendo. Não há limites para o que a palavra de Deus pode fazer em nós e através de nós, quando nós a conservamos, deixando que ela nos prove e transforme. Prove e transforme, que ela vai provar. Tem palavra que você recebe, não é fácil você se submeter. Definitivamente o reino de Deus é um reino de abundância, de paz, de alegria. Deus é um Deus de graça e favor. A palavra de Deus é uma palavra fértil e viva. Caminhar sobre ela é construir uma vida muito bem sucedida, como Josué construiu, e aí eu posso entrar e falar de Josué, mas vou parar por aqui, nessa primeira palavra, que ela é mais extensa mesmo. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para nos conduzir nesta vida de forma feliz e abençoada. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, as pessoas que estão andando sobre a palavra de Deus, elas estão saindo do barco, elas estão passando nos testes, elas estão avançando dia após dia,
elas estão crescendo, elas estão desfrutando dessa abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas eu tenho 3 passos e eu não posso parar no primeiro. Jesus nos apresentou uma sequência: ouvir e compreender, ouvir e receber, ouvir e conservar. Ele fala de tempo. Ouvir e compreender, receber a revelação. Ouvir e compreender, receber a revelação. Agora, ouvir e receber. Eu vou agir. Agora, ouvir e conservar, perseverar. Ouvir e compreender, ouvir e receber, ouvir e conservar. Primeiro passo, ouvir e compreender, que é uma revelação que eu tenho. Agora, segundo passo, ouvir e receber, e agir. Ouvir e conservar. Eu preciso ser perseverante. Se eu paro no primeiro passo, a minha produtividade, ela pode até começar em alta, mas ela cai. Se eu ultrapasso o primeiro passo ou para o segundo, não importa se ela começa com menos, ela cresce, ela está sempre em crescimento. Se eu vou ao terceiro passo, eu conservo, aí não há limite para a minha vida seguir. Para Deus te promover, te favorecer, te levantar, te levar além. Ou seja, está tudo aqui. Tudo é palavra. O problema é que, às vezes, a pessoa ouve e ela não tem a preocupação de colocar isso dentro dela, em acompanhar, em entender, em destrinchar isso, deixar isso tomar conta dela, evoluir no Senhor. Ela está procurando muitas coisas. É isso que às vezes eu paro e penso, eu vejo gente caçando, sabe? Fica caçando, atrás de alguma coisa para ouvir. Querido, se você não vencer com base na palavra, que daí o Senhor está falando uma vida plena, uma vida total, não é uma vida do ímpio, que para o ímpio é tudo essa coisa rasa. Se ele tem dinheiro para fazer não sei o quê, é só isso que ele tem. Nós estamos falando de uma vida plena e eterna. Nós não estamos construindo só para esta vida, obviamente, é para a eternidade. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui, mas somos peregrinos de coração. No coração, o que o salmista disse, né? No coração, nós sabemos aqui, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu vivo debaixo de leis mais elevadas. A minha constituição é do céu. Eu quero muito que você hoje, desde da primeira palavra até agora, do início do culto da manhã até agora, Deus está mostrando para nós, claramente, Ele está abrindo as mentes, pelo menos Ele está dando condições para isso acontecer, para que as pessoas entendam como as coisas no reino funcionam. Como é que as coisas funcionam? Porque aí eu tô reclamando de um resultado, mas eu quero uma porta aberta para mim. Mas as chaves estão nas mãos do Senhor, e Ele disse que Ele nos entregou as chaves do reino dos céus.
Agora, algumas pessoas, elas não querem buscar e usar a chave certa para abrir aquela porta. Ou elas arrombam, ou elas ficam tentando abrir aquela porta. Ela tem um molho de chave, ela vai catando um monte de chaves ali para tentar ver qual que vai servir. Ou ela vem com um negocinho para tentar um araminho, um trem, ela está tentando qualquer... Não é a chave certa. Para cada porta tem uma chave. Para cada porta, chaves abrem corações, cadeias, prisões. A mulher encurvada estava detida por 18 anos. Jesus abriu a porta daquela cadeia. Nós fomos ungidos para levar isso, para abrir portas. Mas se eu não estou alinhada com o Senhor, a mulher samaritana foi uma chave. Eu estou com isso muito vivo dentro de mim. Para salvar uma cidade, Raabe foi a chave para Israel entrar naquela fortaleza e tantas coisas aconteceram. Eu preciso usar a chave certa. A palavra é a chave, e qual a palavra que Ele está me dando, que Ele está me direcionando, que vai abrir para onde Ele me quer, ó, tempo e modo. Não, Deus não quer você no raso. Deus quer você se aprofundando, entendendo como o reino funciona. Quantas vezes o Senhor foi me ensinando muita coisa, não que eu não expulso, que eu não repreendo, eu expulso, mas a maturidade vai te dando uma visão muito mais clara de que muitas vezes nós já expulsamos, eu derrubo essas portas, do inferno, eu repreendo isso e aquilo, e na verdade, muitas vezes, Deus está me dando uma palavra, Ele está me dando uma chave para eu enfrentar isso aqui, essas portas de bronze, essas portas de ferro, esses ferrolhos, Ele está me dando uma chave. E eu estou querendo empurrar, ir no pé, arrombar, tentar criar um meio. Não. Essas portas, porta não foi feita para ser arrombada, foi feita para ser aberta, destrancada, com o uso de uma chave. Uma senha, não sei, mas é uma chave que vai abrir aquela porta. Amém?